2024. Que Deus possa abençoar, né? Que seja um ano abençoado na vida de vocês e que nós possamos estar mais um ano mais próximo, né, da volta de Jesus. E também estamos aqui trabalhando aí com a mensagem que apressa, né, a volta de Jesus, que é a mensagem de advertência, né, que tem o último convite que Deus tem para dar ao mundo e o chamamento de Deus para que as pessoas se preparem e também o chamamento para que o povo possa adorar a Deus, né, possa temer mais a Deus. Esse é o recado que nós temos para os últimos dias, né, que avança e que antecede a volta do Senhor Jesus. O canal Esperança para Viver está aqui para trazer essas esperanças até você. A esperança da breve volta do Senhor Jesus Cristo. Quando você vê a esperança, você lembra de Mateus 24:30, e para viver sem medo do futuro, lembra, né, que Jesus prometeu ir e preparar uma mansão, e ele falou que lá tem muitos lugares, né, e um desses lugares é para você que está nos ouvindo, é para a Igreja de Deus. Tá bom? Pega a sua Bíblia, coloca do lado aí, e daqui a pouco nós vamos meditar na Palavra de Deus. Nós já estamos aqui com o mensageiro, né, Helenilton dos Santos, que está também nos visitando aí nessa noite. Primeira mensagem, né, do ano de 2024 é do Helenilton dos Santos, né? O mensageiro que Deus escolheu para trazer a mensagem aqui até você nessa noite. Tá bom? Vamos elevar a Deus uma palavra de oração. Feche seus olhos, vamos orar para que Deus possa estar conosco nessa noite e o Espírito Santo seja o nosso intérprete. Tá bom? Amado Deus, nosso Pai Celestial, que habita nas mais altas alturas do céu e também habita no nosso meio também. Pedimos nessa noite, meu Deus, que o Teu Espírito Santo seja enviado, porque aqui, Senhor, nessa noite irá cumprir aquela promessa que o Senhor falou, que está conosco todos os dias até a consumação do século, quando sai para falar do Teu amor, para falar do Teu Evangelho, para pregar o Teu Evangelho eterno. O Senhor prometeu estar conosco. O Teu Espírito Santo, Senhor, nessa noite, esteja em cada lar, meu Deus, que a Tua mensagem está chegando nessa noite. Que o Senhor possa abrir a mente, o coração das pessoas para que possam entender o recado que eu tenho para elas nessa noite. O Senhor tem uma mensagem para cada um delas nessa noite. E que elas possam ter um ouvido sensível, que o mensageiro que o Senhor escolhesse possa ser imbuído do Teu Espírito Santo e que essa mensagem chegue da maneira correta nos corações das pessoas nessa noite. Perdoa, meu Deus, nossas muitas faltas. Que seja um ano, meu Deus, diferente do ano que passou, meu Deus. Que nós possamos estar fazendo algo diferente, Senhor, nesse ano de 2024. E que a Tua mensagem, meu Deus, prevaleça. Esteja conosco nessa noite. Abençoe, meu Deus, o caderno de oração que nós temos aqui no nosso estúdio. Essas pessoas que têm colocado o nome, meu Deus, aqui nesse caderno. Nós queremos... Boa noite, nós estamos aqui de volta. Nós estávamos com um probleminha aqui no nosso estúdio.
a respeito da conexão com a internet, chovendo aí, e a gente costuma ter algum pico de internet. Mas nós estamos aqui de volta, né, com o programa Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. Tá bom? E nessa noite nós estamos aqui com o missionário Helenildo Santos, né, que estará trazendo a mensagem para vocês nessa noite, e que seja uma mensagem abençoada com o poder do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Daqui a pouquinho Helenildo Santos estará aqui com vocês. Boa noite, Helenildo. Seja bem-vindo ao nosso estúdio. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você nessa noite. Que o Espírito Santo de Deus possa te usar nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, Marcos. Obrigado aí você que está assistindo nós do outro lado da telinha. Que Deus seja louvado mais uma vez pela sua presença, pelo seu comentário. Que Deus possa te iluminar nesse momento tão precioso. É o momento que nós iremos abrir a palavra de Deus e aqui Deus falará conosco. Bom, feche seus olhos mais uma vez, vamos juntos orar. Pai Santo, mais uma vez nos colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Nós queremos aqui pedir a direção do Senhor, porque iremos abrir a Tua palavra. Que o Espírito Santo, nesse momento, venha falar através da minha pessoa. E que assim, ó Deus, a minha boca se feche para me falar de mim mesmo, mas que seja aberta para anunciar a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Muito bem, feliz ano novo para você que está em casa, que está aí deitado na sua cama, né, no seu sofá, assistindo essa live aqui no YouTube. Eu quero falar para você que você é um abençoado, um vitorioso, porque você se encontra no primeiro dia, né, deste ano de 2024. Seja muito bem-vindo, Deus seja louvado, porque você mais uma vez venceu um ano, né? Deus te deu ali força, sabedoria para que você pudesse estar atravessando o ano de 2023 para 2024, para a honra e glória do nome dele, tá bom? Deixa eu dar uma boas-vindas ao pessoal que está aqui, se encontra aqui já conectado, e você aí mande mensagem para nós, dê uma boa noite, né? Para que a gente possa estar interagindo com a palavra de Deus. Muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aí, olha o Tiago Aguiar, boa noite, Tiago, né? Estamos aí acompanhando aí, muito obrigado, Tiago, por você estar acompanhando aí esse canal aqui, que é Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. Essa é a nossa esperança,
Flaviane, boa noite. Boa noite, que Deus abençoe você. Marcos Faria, olha aí. Inscreva no nosso canal, Esperança para Viver, sem medo do futuro. E você também dê o joinha aí, né? Compartilha aí com seus amigos, com aquele que você pode olhar para ele e falar bem assim, poxa vida, não tem nada para fazer, eu vou mandar, vou compartilhar para que ele possa acompanhar a palavra de Deus aí também e ser também abençoado. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de convidar você nesse momento para que você possa abrir a palavra de Deus. E já oramos, já demos boa-vinda para você que está em casa, então é o momento agora de refletirmos, né, o que Deus tem preparado para nós. Muito bem, abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5, e o verso é 1. Capítulo 5, verso 1. Abra sua Bíblia aí, vamos agora degustar, vamos nos alimentar da palavra de Deus, para que assim Deus possa nos abençoar, né, e nos manter firme diante da palavra dele. Muito bem, aqui fala bem assim, ó. O tema para hoje é a troca da doença. Você já ouviu esse tema aí? Nós vamos falar sobre um homem chamado Naaman. Vamos aqui descobrir e viajar no tempo, para que nós possamos aqui entender qual o plano que Deus teve diante dos personagens ali, para que assim eles pudessem ter sucesso na sua vida e ser salvo também. Assim, Deus também quer fazer com você, não é diferente. A mesma bênção que Deus derramou para o povo de Israel, com aquelas pessoas lá no passado, é o mesmo que Ele quer fazer com você. E é por essa razão que nós vamos abrir nossa Bíblia. Nós iremos deixar que a palavra de Deus fale conosco nessa noite. Muito bem. Então vamos lá. O texto, que é 2 Reis, né, capítulo 5, verso 1, diz assim: Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. E ele é herói de guerra, porém, tem um problema aí, ele era leproso. O que a gente pode entender aqui é que o rei da Síria, que o nome dele é Ben-Hadad, ele venceu a guerra na época que Acabe era rei em Israel. E aí, por essa razão, o Senhor Deus permite. Eu quero falar uma coisa para você. Deus vai fazer alguma coisa na sua vida se você permitir. E se Deus, nesse momento, movimentou você para que você abrisse a Bíblia, porque Ele tem uma palavra que vivifica, uma palavra que transforma, uma palavra de salvação para a sua vida. Diga amém. Eu não ouvi de você um amém aí. Diga amém aí, se você estiver escutando essa live aí, estiver assistindo e entendeu essas palavras. Diga um amém. Escreva aí no chat aí, ó. Amém, louvado seja Deus. Glória a Deus por tamanha bondade de Deus. Vamos lá continuar? Quem que era Naamã? Era um homem o quê? De grande avalia. Era um homem de bom conceito, era conhecido, era comandante do exército do rei da Síria. Eu vou falar uma coisa para você aqui, ó. Além disso, ele além de ser um grande homem, era muito bem conhecido. Porque ele tinha estratégia de guerra, não perdia a guerra também não. Deixa eu te falar uma coisa para você. Não quer perder guerra? Não quer perder a guerra que nós estamos no alvo maior de uma guerra, que é a guerra do grande conflito. Você não quer perder essa guerra? Então você precisa entender uma coisa. Você, com mais o Senhor Deus, você é um homem vitorioso. Você é um homem de temor. Você é um homem que pode fazer as coisas pela qual o Senhor Deus designou para você. E aí você vai obter vitória. Por que eu estou falando isso? Porque você está conectado com Deus. Se você não estiver conectado com a pessoa do Senhor Jesus, você é um homem fracassado. Você é uma mulher fracassada e você não vai à frente com todos os desígnios que você tem planejado no seu coração. Por isso que você precisa estar ligado, conectado com o Senhor. E à medida que você vai conectar com o Senhor, Deus vai te dar direção para você caminhar neste mundo de perigo, de pecado, mas Deus te dará a vitória. Muito bem. O verso 2 diz assim, ó: saíram a tropa da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Eu estou com um livro intitulado
patriarcas e profetas e reis. E aqui conta a história de uma mulher, que é uma norte-americana, chamada Ellen Gold Warmon. E aí, esta mulher, ela escreve, inspirada pelo Senhor Jesus. E ali, toda a história, a trajetória da vida de Naamã, ela escreve. Por quê? Porque ela tinha ligação, uma conexão com o Senhor. É por isso que Deus, através ali do Espírito Santo, designou para que ela pudesse escrever essa história. E hoje é um complemento para que a gente possa estudar mais a profundo sobre a história de grandes homens da Bíblia Sagrada. Veja, deixa eu falar uma coisa para você. Ela não substitui, hora nenhuma, a Bíblia Sagrada. Os escritos dela não substituem. Isso você precisa entender, né? O que nós temos aqui é uma apreciação sobre os escritos dela. Mas ela não substitui a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, por si só, vale, basta. Mas, se Deus inspirou também grandes homens como Martinho Lutero, como a gente pode ver ali Spurgeon, e nós vamos tendo uma lista de homens que nós estudamos também, apreciamos o escrito deles, né? A história que eles vêm trazendo para nós, os relatos. Por que não apreciar essa mulher? Por que não conhecer a história dela? E é por essa razão que nós estamos aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amigos e irmãos que estão assistindo através dessa telinha. Eu quero falar uma coisa para você. Sabe quem que era essa menina? Era uma escrava, hebreia. Escrava, e aí ela foi para um local. Ela foi, sabe para onde? Para as cortes da Síria. Sabe quem que é essa menina? A Bíblia não relata o nome dela. Mas eu quero falar que essa menina, ela foi ensinada pelos pais. Não era um adulto, era uma menininha, era uma criança. Ela foi instruída pelos pais. E aí nós vamos ver que a instrução dessa menina agora passa avante para abençoar outras pessoas. E é a mesma coisa que nós estamos aqui. Nós estudamos a Bíblia, nós passamos adiante para que o Evangelho seja pregado, para que Jesus logo volte. E aqui fala bem assim, ó. Se era cativa. Foi na época que eles invadiram Israel, na época do rei Acabe. Tomaram ali, levaram algumas crianças, essa menina estava inclusa. Verso 3 diz assim, ó. Disse ela à senhora. A senhora, quem que era essa mulher? Era a mulher do rei Ben-Hadad. E ela falava assim, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Deixa eu falar uma coisa para você. Naamã era leproso, não era? Era, mas tem uma diferença de lepra. Por que havia uma diferença de lepra? É porque a lepra de Naamã, a lepra naquela época, era o seguinte, ela estourava, ela machucava a pele por fora, e à medida que aquele leproso era considerado, ele era afastado das seus familiares, dos seus amigos, para que a doença não contagiasse ele, os demais. Só que Naamã era diferente, porque a doença de Naamã era interna e não externa. E aí ele estava no meio do povo inteiro. Ele estava no meio da sua comitiva, que era aproximadamente 30, 32 homens, que estava ali junto com ele, eram os comandantes, tinha cavalos, ali tinha carros de guerras, e aquele homem, Naamã, não era separado dele. Naamã, a sua lepra estava interna e não estava externa. Por isso que ela não era contagiosa. Muito bem, vamos avançando aqui, ó. E olha só, imediatamente, sabe o que acontece? No verso 4 fala assim, então Naamã disse ao Senhor, assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Ou seja, alguém levou essa mensagem para Naamã e aí contou a situação e olha só, respondeu o rei da Síria. Vai e anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Verso 6. Levou também ao rei a carta a Israel, que dizia, logo chegando a ti esta carta, saberá que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cure da sua lepra. Deixa eu parar uma coisa para você aqui e te falar. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Naamã não era um homem ruim. Não era. Não era um comandante rígido.
Ele era um homem bondoso, mas era um homem também que tinha os seus princípios. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós vamos ver a história. Ele poderia ter recusado, o rei da Síria, Ben-Hadad, poderia ter recusado enviar a carta lá para o rei de Israel, mas eles não fizeram isso. Você está entendendo o testemunho? Coloque aí, ó, escreva aí no chat aí, ó. Eu preciso testemunhar onde quer que eu for. Coloque aí, que eu quero ler aqui para você, para que todos ali entendam, né, o plano que Deus tem para nós, que nós não somos advogado de Deus, nós somos testemunha a um mundo caído em pecado. E precisamos testemunhar do amor de Deus através do que nós falamos, daquilo que nós pensamos, nós precisamos testemunhar daquilo que lemos na palavra de Deus, daquilo que nós somos influenciados ou não. E esse momento é um momento pela qual Deus quer nos usar. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Quem será a primeira pessoa aqui, ó, a escrever? Vamos lá, vamos lá. Baixa aqui, pra você ver. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Eu quero saber aqui quem escreveu. Muito bem. Ninguém escreveu? Escreva aí. Eu preciso testemunhar onde quer que eu vou. Muito bem. Olha só. E o verso é o verso 7. Tendo lido o rei de Israel a carta que Ben-Hadad tinha enviado para ele, sabe o que ele fez? Ele rasgou as suas vestes. Ele rasgou a sua veste e, sabe, ele fala uma coisa assim, ele fala bem assim, ó. Acaso sou eu Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la a este que envia a mim, a um homem, para que eu pudesse curá-lo da lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper. Não era a intenção de Ben-Hadad fazer isso. Mas pela questão de haver a guerra já ali, por ter levado cativo algumas pessoas, qualquer um pensaria isso. Mas aí não foi isso realmente a intenção. A intenção é que levasse Naamã chegasse ali e ali fosse curado. Mas vamos ver ao longo da história. Olha só. Eu preciso testemunhar. Muito bem ali, ó. Vamos lá, pessoal. Escreva aí no chat. É porque nós temos um problema relacionado à internet. A internet está falhando aqui, pessoal. Mas olha só, o Marcos aqui já me deu. Claudivânia, boa noite. Ela fala bem assim, ó, boa noite, Claudivânia. É a minha irmã que está em Porto Ferreiro, no interior de São Paulo. O Marcos escreve assim, ó, um mensageiro de Deus em terra estranha que deu o seu recado na hora certa. Essa foi a função dessa menina. Olha só, o Tiago Aguiar, seja bem-vindo aqui, ó. Ele tinha muita firmeza e coragem para afirmar que Naamã seria o quê? Curado. E ele também ainda escreve, com certeza ela foi educada em casa desde criança. A Flaviana diz amém, louvado seja Deus. Oh, glória, diz o Marcos, glória a Deus. Amém. Amém por tamanha bondade. Seja bem-vindo, pessoal. Claudivânia, seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe aí. Eu preciso ser. Escreva aí. Olha só. O canal também, a Bíblia diz, com o pastor Ismael, diz assim, boa noite, paz ao Senhor Jesus e a todos vocês. Estamos acompanhando aqui. Então, pessoal, Deus seja louvado. Tiago escreveu assim, eu vou testemunhar, louvado seja Deus por isso. Testemunhe, Tiago, onde quer que você vá, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, com a sua família, com os seus amigos. Testemunho. É isso que Deus precisa, de pessoas para testemunhar. Olha só, o Marcos também, eu também vou testemunhar, louvado seja Deus por isso. A Flaviane, a minha esposa, diz assim, eu preciso testemunhar onde for, louvado seja Deus, e essas sejam as minhas palavras. Essas sejam minhas palavras também. Eu quero testemunhar onde quer que for. Eu preciso ser uma testemunha viva do Senhor Jesus. E aqui, olha só, ouvindo, porém, Eliseu, o Eliseu estava na corte, ali ouviu, ou alguém falou para ele. E aí ele falou bem assim, ó, sabe a resposta desse homem de Deus? Ele falou bem assim, ó, ao rei de Israel, que rasgou as vestes, falou bem assim, ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir o homem, saberá que há profeta em Israel. Eu e você é um profeta. Sabe como? Quando a gente testemunha, nós somos um profeta de Deus. Nós somos testemunha viva do poder de Deus. E você que está do outro lado também pode reconhecer isso. Onde quer que você ande, onde quer que você vá, testemunhe do poder de Deus, do que Deus
fez por você. Se você foi curado por um câncer, testemunhe do poder de Deus. Se você foi curado de uma lepra, deixe as outras pessoas ouvir o seu testemunho e fazer de você uma pessoa viva, uma pessoa verdadeira do poder de Deus, do que Deus tem feito na sua vida. Deus fez muito milagre na minha vida e Ele quer fazer também na sua também. Deixe Deus agir na sua vida. É nos pequenos detalhes que nós precisamos deixar Deus agir. É numa dor de cabeça que nós precisamos orar e reconhecer quem Deus é e ver a nossa situação de pecado. E olha só, verso 9. E veio, pois, Naamã com seus cavalos, a comitiva, os carros, parou à porta da casa, sabe de quem? Do profeta Eliseu. O homem de Deus, ele parou lá. Agora você imagina aquela comitiva inteira ali, você temeria em dar uma mensagem para aquele homem? Oh, eu creio que não, porque você estava conectado com o poder de Deus. Você estava conectado com o poder de Deus. Então não tem como você temer uma grande comitiva. Pode vir o maior exército do mundo, pode vir as trevas, e você será vitorioso, porque você está conectado com Deus do céu. Amém? Louvado seja Deus por isso. Olha só. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vá, leve, fala para ele, para Naamã, se lavar 7 vezes o Jordão, e a tua carne será o quê? Restaurada, e aí ficará limpa. E eu quero falar uma coisa para você. Não importa quem vai te dar a mensagem. Se a mensagem vem de Deus, você precisa obedecer. Escreva aí no chat aí, escreva vivo na sua casa. Os testemunhos eram vivos com seus vizinhos. Os testemunhos eram vivos no seu trabalho, onde quer que ele andava. Eliseu testemunhava. Ah, querido, quantas das vezes nós temos falhado na questão de testemunhar, de falar do amor de Deus, testemunhar do que Deus tem feito em nossas vidas. É ou não é verdade? Quantas vezes nós temos falhado porque nós deixamos de testemunhar? Nós podemos ver ali a situação de um homem que ocorreu. Quem era esse homem? Ezequias. Ezequias foi indo muito bem. Quando chegou na sua doença, Deus curou ele, Deus deu 15 anos de vida para ele. Parece que ele esmurece na fé. E aí ele mostra nos reinados dele o dinheiro, o ouro, a prata. Porque veio gente de fora para ouvir o que aconteceu com Ezequias. Ezequias agora ele acaba fazendo uma coisa. Sabe o que é? Ele não testemunha. E foi o fracasso da vida de Ezequias, foi de não testemunhar. Ele poderia falar bem assim, você quer saber o que aconteceu comigo? Há um Deus no céu e na terra. Há um Deus que tem me curado e tem me dado 15 anos de vida. E por ele eu viverei e morrerei. E aguardarei até o retorno dele, se for preciso. Mas eu quero permanecer firme nos caminhos do Senhor. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. Eliseu, sabe quem foi? Um homem de Deus. Um homem que testemunhou, um homem que buscou o Senhor, um homem que deixou Deus falar com ele. Deixe Deus falar com você também nessa noite. E vamos lá. Olha só. A gente fala bem assim, ó, Naamã, porém, ele se indignou. E foi pensando assim, ó. Poxa vida, né? Como pode? Como diz os mineiros, fala bem assim, uai, não é possível que ele não saiu para fora para me atender, mas manda um menino para mandar uma mensagem. Eu achei que ele invocaria o poder de Deus e o milagre ocorreria aqui. Lembra que eu falei uma coisa para vocês? Eu falei bem assim, ó, Naamã não foi uma pessoa ruim. Naamã foi uma pessoa bondosa. Foi uma pessoa do exército do rei da Síria, obediente ao seu Senhor. Ele era obediente também, ele ouvia vozes também. Se bem que eu quero parafrasear uma coisa aqui para você. Uma situação pela qual, quando o profeta falava assim para ele, vá e tome banho lá no Rio Jordão. Quem que era o Rio Jordão? Um local imundo, uma água suja. Você pode pensar uma água suja aqui, da cidade nossa. Pode pensar, o Rio Formiga é sujo. Olha só. Rio Tietê de São Paulo é sujo, sim. Rio Jordão era parecido. E ele pensou assim, ó, tem tantas águas para mim tomar banho. Ele vem me falando isso aqui. A vergonha. O orgulho predominou o coração de Naamã. Mas o orgulho pode, por algum momento, predominar o nosso coração. Mas se ouvirmos a voz do Senhor Deus, falando ao nosso coração através de algumas pessoas, nós podemos ser bem-sucedidos. As bênçãos de Deus vêm e recaem sobre nós. E sabe de uma coisa?
O empregado ali, o soldado ali ao redor, falou bem assim, meu senhor, pensa bem. É como se ele falasse assim nessas palavras, pensa bem. Se ele tivesse pedido uma coisa difícil para o senhor não faria? Naamã automaticamente, se atinou. Assim, com certeza faria. Pois é, ele não te pediu nada. Ele só apenas pediu para você banhar. Naamã, ele foi diante do rei de Israel, e diante do profeta, ele não foi de mão vazia. Sabe o que ele levou? Prata, ouro, vestimentas. E não foi pouco não, foi muita coisa, viu? Que dava para resolver o problema da vida de Eliseu, de Geazi e de muita gente ali. Mas eu quero falar uma coisa para você. Coloca aí, escreva no chat aí, escreva aí que eu vou ler. Eu vou ler no chat aí. Escreva aí. Coloque assim, as bênçãos do Senhor Deus, as bênçãos do Senhor Deus não deve ser vendida. Escreva aí. As bênçãos do Senhor Deus não deve ser vendida. Eu não devo receber nada em troca dessas bênçãos que Deus automaticamente me deu de graça. Eu não devo vender ela. É por isso, irmãos, se você tem alguém que você deve ajudar na sua comunidade com cesta básica, não sai espalhando aí para ninguém não, viu? Porque a gente muitas das vezes tem um costume. Quando a gente ajuda alguém, a gente tem um grave problema, é de espalhar para que todo mundo saiba quem nós somos. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Nós não precisamos que as outras pessoas conheçam nós. Nós precisamos que as pessoas conheçam quem é Deus. O que Deus tem feito na nossa vida. É isso que nós precisamos. E aí, você já escreveu? Eu quero ler aí. Escreveu Marcos? Escreveu Flaviano e Tiago? Você que está aí conectado conosco? As bênçãos do Senhor Deus, nós não devemos receber por elas. De forma alguma. Eu preciso o quê? Abençoar. A mesma medida pela qual eu fui abençoado, eu preciso passar essa bênção. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ler aqui, Aqui fala bem assim, Deixa eu ver aqui. Olha, vocês estão fera, viu? Estão escrevendo, estão curtindo. Curte aí, compartilha essa mensagem para que chegue no ouvido de pessoas que muitas das vezes ela tem um problema para resolver, ela tem um problema do orgulho, como todos nós temos, viu? Eu não estou falando que aqui eu não tenho. Eu tenho um problema do orgulho também, como todos mundo. Todos pecaram, a Bíblia diz, e carecem da graça de Deus, da glória de Deus. E é por essa razão que a gente precisa se esvaziar de nós mesmos. E olha só, o comentário do Tiago falou bem assim, é verdade, Ezequias perdeu uma oportunidade de ouro e ainda trouxe problema para a sua descendência. A Flaviana escreve assim, eu achei linda a atitude, comitiva que estava com Naamã. Eles animaram o chefe a atender o que havia sido ordenado. O Tiago escreve assim, as bênçãos do Senhor não devem ser o quê? Vendida. Nós não precisamos receber das bênçãos de Deus. Valores de dinheiro. Quando Deus abençoa a gente, é porque Deus quer também que nós abençoemos outras pessoas. A Flaviana também escreve assim, obedeça a Deus e receba a bênção. Amém? Louvado seja Deus por isso. Foi isso que Naamã fez, recebeu o milagre. Porque ele deu ouvido às pessoas ao redor. Muito bem. Amigos, deixa eu te falar uma coisa para você. A doença foi trocada. Sabe por quê? Quando aquele homem, Naamã, chegou no Rio Jordão, ouviu seus funcionários, as pessoas ali, a comitiva que estavam ao redor, falando bem assim, poxa, a vida não foi coisa demasiadamente que o profeta te pediu, mas ele te pediu para que você banhasse. E aí ele foi convencido, diante da comitiva, que ele confiava e a comitiva confiava nele também. Que aquelas pessoas também confiavam, aqueles soldados confiavam nele. E aí ele foi, banhou a primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez, o milagre não aconteceu, mas a sétima vez, o milagre aconteceu na vida não só de Naamã, mas daquelas pessoas que estavam ali. Sabe por quê? Porque eles reconheceram que há um profeta de Deus ali em Israel, não só isso, mas eles entenderam que há um Deus no céu que pode resolver qualquer situação, qualquer problema que você estiver vivendo. É por isso, amados irmãos e amigos que escutam a gente através dessa live do YouTube. Há um problema grave que está ocorrendo com você? Direcione isso a pessoas de oração. Direcione isso para o Deus eterno. Ele ouvirá suas orações. Ele atenderá
lembre-se de uma coisa, lembre-se de uma coisa. Escreva aí no chat aí que eu estarei lendo também. Escreva aí. O seu problema, ele não é maior do que o seu Deus. O seu Deus é maior do que o seu problema. Confie nele. Escreva isso. Escreva isso aí, abençoe outras pessoas, compartilhando, clicando aí para que o YouTube saiba que esse canal é um canal de bênção e assim possa estar divulgando para mais pessoas. Muito bem. Olha só, deixa eu ler um trechinho aqui que eu achei muito bacana. Falando dessa menina, fala bem assim, que nós não sabemos o setor em que os nossos filhos serão chamados para servir. Pode ser uma médica missionária? Pode. Pode ser um juiz? Pode. Mas também pode ser uma faxineira que pode testemunhar onde quer que for. Você entendeu? Você precisa instruir os seus filhos. Assim como essa menina foi instruída pelos seus pais. E eu quero trazer uma coisa aqui para você, ó, que é de grande avalia. Olha só. Quando Deus ordenou para que Naamã se lavasse no Jordão, o seu orgulho foi o quê? Ferido. Muitas das vezes nosso orgulho é ferido. Mas Deus muitas das vezes quer fazer com que o nosso orgulho seja ferido. Mas porque Deus quer nos moldar. Deus quer nos transformar, quer cuidar de nós e quer nos salvar. Você está entendendo o propósito de Deus? Muitas das vezes você não entende o propósito de Deus, o plano de Deus. Mas lembre-se de uma coisa. Pode estar tudo ruim hoje, mas amanhã o sol há de nascer com um resplendor diferente. A sua vida pode ser mudada. O seu comportamento. Você pode acordar no outro dia e falar assim, eu quero viver para Cristo Jesus, eu quero testemunhar, eu quero entregar minha vida sem reserva ao Senhor. Você pode também fazer isso, mesmo que o nosso orgulho seja ferido hoje. O amanhã sempre trará um sol diferente, um dia diferente, para que a gente possa estar vivendo, esperando o retorno de Jesus na terra. Muito bem. Não são as porventuras Abanas, Farfar, Rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Oh, não me poderia eu lavar nelas, como eu havia falado, e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Ele foi ferido pelo orgulho, mas muitas das vezes Deus precisa ferir o nosso orgulho para nos mostrar os caminhos que nós precisamos seguir. O caminho que nós precisamos trilhar. Você entendeu o processo? Muitas das vezes a pessoa te feriu. Lembre-se de uma coisa. Ela precisa de você e você precisa dela. Você entendeu que Naamã aqui? Naamã precisou daquela comitiva, aquela comitiva precisou orientar Naamã. Louvado seja Deus por isso. Pessoas ao nosso redor que querem fazer o bem para nós, querem nos orientar para que a gente viva o bem, para que a gente faça o bem, para que a gente obedeça a Deus. E é por isso que nesse canal, a esperança para viver, sem medo do futuro, Deus te traz bênção. Escuta essas mensagens. As mensagens são trazidas nesse canal aqui. E vai ser bênção para você. Esperança para você viver. Talvez você está passando com vários problemas. Inclusive nesse momento, pode ser que em algum canto deste nosso Brasil, pode ser que tenha alguém com a corda no pescoço. Ponto para tirar a vida. Ei, a esperança para você. Você está me entendendo? A esperança para você. Nesse momento que você está, tire a corda do seu pescoço. Você está vivendo uma depressão? Vá à palavra de Deus. Deixe Deus falar com você. Deixe Deus trabalhar no seu coração. Deus quer fazer isso e muito mais na sua vida. Só basta você permitir. Olha só. O orgulhoso espírito de Naamã rebelou-se contra seguir o caminho indicado por Eliseu. Os rios mencionados pelo capitão sírio eram o que? Embelezados por circundante e bosque, e muitos acorriam às margens dessa deliberável corrente para adorar os seus ídolos. Olha só, é por isso que ele queria ir para lá. Mas aqui, ó, mas diante disso tudo, ele tomou a melhor decisão na sua vida: obedecer. Quer viver uma vida agora sem ter medo do futuro? Obedeça a palavra de Deus. A única regra de fé, de esperança que nós temos é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Você crê? Diga amém. Amém, louvado seja Deus por isso. E olha só, sabe, diante disso tudo, quando Naamã
Ele foi curado. O profeta Eliseu recusou aquelas dádivas dele. Ah, queridos amigos, teve alguma coisa que muitas das vezes acontece com a gente. Sabe o que aconteceu com o servo de Eliseu? Correu atrás daquilo que não era dele, que não pertencia a ele. Ele estava muito bem, vivendo do jeito que ele estava, mas resolveu correr atrás de uma maldição. Você entendeu? Por isso que eu falei bem assim, escreva aí. Escreva no chat. As bênçãos de Deus não é para ser vendida. Eu não devo receber valor algum pelas bênçãos de Deus. Deus nos deu de graça. Nós precisamos o quê? Compartilhar. Ele vai atrás e olha, as palavras de Eliseu foi muito bem falada a Naamã. Falou assim, não precisa disso. Não precisa disso aqui. Vai em paz. Vai em paz. Mas Geazi, pensando de outro lado, talvez a situação que ele queria viver, Geazi corre de encontro a este homem. E aí este homem, por algum momento, ele deve ter pensado, falado assim, estranho, porque Geazi chegou lá e falou assim, olha, você tá entendendo ali? O meu senhor se arrependeu. E ali ele quer, aquelas bênçãos que o senhor queria dar pra gente, a gente aceita. O homem, por algum momento, Naamã deve ter pensado assim, engraçado, eu estive frente a frente com ele, ele falou que ele não queria, e agora ele volta atrás, mas tudo bem, pode levar, eu sou agradecido pelas bênçãos, porque Deus havia curado ele. Mas olha só, Geazi, servo de Eliseu, tivera a oportunidade durante anos para desenvolver o espírito de abnegação, caracterizava a vida de labores ao lado de Eliseu. Você entendeu a situação? Por que nós estamos aqui, neste mundo aqui? Porque nós estamos aqui para que o nosso caráter seja mudado, a oportunidade para que a gente possa ter, para desenvolver o que? O espírito de abnegação. Muitas das vezes nós jogamos por terra. Sabe por quê? Porque muitas das vezes o orgulho, a avareza tem dominado o nosso pobre coração. Jeremias, ele fala bem assim, para a gente não confiar no nosso coração. Sabe por causa de quê? Porque ele é enganoso. Ele é mau. Você está entendendo que a gente não deve confiar? E muitas das vezes a gente fala bem assim, Deus conhece o coração. Conhece tanto que Jeremias escreve lá que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Quem vai nos livrar do corpo dessa morte aí? Olha para você ver. Aí lá vem Paulo complementando ali. Quem vai nos livrar? Se não é o poder e o sangue de Jesus que nos purifica, que nos lava dos nossos pecados, dos nossos orgulhos, da nossa avareza do coração. Você está entendendo o processo? Amigo, se tem uma coisa que Deus pode limpar o nosso coração, nos limpar, é o nosso coração. Se tem uma coisa que Deus pode fazer de nós, pessoas melhores para o seu reino, é nos lavando com o sangue dele. Amém? Louvado seja Deus por isso. Esse homem, esse menino aí, esse jovem, ele poderia ter cultivado todo o privilégio ali ao lado do mestre. E eu quero falar uma coisa para você. Você tem pessoas boas que você deve seguir e você deve acompanhar ao lado dele. Seja essa a pessoa do Senhor Jesus. Tem amigos ao nosso redor, sim, são falhos, mas ele também pode trazer coisas boas para nós. Quando aquele menino volta para Eliseu, Eliseu faz uma pergunta. Olha só o que ele lança a pergunta. Ele fala bem assim, Geazi, onde você estava? Tem alguma coisa assim? Você foi fazer o quê? E ele faz o quê? Ele mente diante do profeta. Mas o profeta só descobriu tudo isso porque o profeta andava com Deus. Você também deve andar com Deus. É o nosso dever andar com o Senhor Jesus. E ele mente e fala assim, não é nada não. Depois Eliseu volta de novo no mesmo assunto. Olha. E fala assim para ele o quê? O que você fizer? Não, eu não fiz nada não. Deixa eu te contar uma coisa para você, Geazi. A doença, a lepra de Naamã, você vai ser trazido para a sua vida. Queridos irmãos, não pegamos a doença de ninguém, a maldição de ninguém. A gente precisa viver uma experiência com Deus, é de joelhos. Nossos pensamentos têm que estar conectados com o Senhor Jesus, senão não fará efeito o nosso testemunho,
Podemos andar todo o tempo com Deus. Mas se o nosso coração não estiver ligado com o Senhor, o Criador do céu, não vai fazer diferença. Eu estou falando com você porque por algum momento eu vivi isso também. Tem algum momento que a gente vive isso. A gente não fica 100% conectado com Deus, porque nós somos pecadores. Mas isso não é, hora nenhuma, o momento de nós aceitarmos que somos pecadores e vivemos onde nós estamos. Nós podemos cair muitas das vezes no nosso pecado, no nosso orgulho, na nossa avareza, mas é o Deus do céu que nos levanta, nos molda e nos transforma para sermos pessoas melhores para o seu reino. Você entendeu o processo? Esse livro aqui fala bem assim, ó, que Geazi, ele morreu com a lepra de Naamã. Os descendentes dele também. Tá vendo o quanto é perigoso? Nós mentimos, nós fazemos algo de errado para o nosso próximo, achando que nós estamos sendo beneficiados, quando que na realidade o maior prejudicado somos nós. Você entende? Solenes lições. São as lições ensinadas por essa experiência de uma pessoa a quem tinha sido dado alto e santo privilégio. A conduta de Geazi fora de molde e colocar uma pedra de tropeço no caminho de Naamã, sobre cuja mente havia incidido maravilhosa luz e que estava fervorosamente disposto a servir ao Deus vivo. Para o dolo praticado por Geazi, não podia haver qualquer desculpa. Até o dia de sua morte, ele permaneceu leproso, amaldiçoado por Deus e evitado por seus semelhantes. Mas ele não fez isso. A falsa testemunha não ficará inocente, e o que profere mentira não escapará. Provérbio 19, verso 5. Os homens podem pensar e esconder as suas más práticas aos olhos humanos, mas não pode enganar a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. Deus é onipotente, queridos. É onisciente, é onipresente. Deus está em todo lugar, sabe de tudo. Como é que você vai enganar Deus? Nós não podemos fazer isso, porque Deus sabe todas as coisas. Foi Ele que nos criou. E aqui fala bem assim, ó, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem temos de tratar. Hebreus 4, o verso 13. Geazi pensava em enganar Eliseu, mas Deus revelou ao seu profeta, que estava conectado com a sua palavra. Revelou realmente a Geazi que havia dito a Naamã, bem como todo o pormenor da cena que estiver em lugar entre os dois homens. A verdade é de Deus. A verdade é de Deus. O engano e suas miríades de formas é de Satanás. E quem quer que de qualquer forma se afaste da linha reta da verdade, está entregando a si mesmo ao poder de quem? De Satanás. Que Deus tenha misericórdia de nós. Os que têm aprendido de Cristo não se comunicarão com as obras infrutuosas das trevas. No falar, como no viver simples, retos e verdadeiros, pois estão preparando para o companheirismo com seu santo, cujas a boca não se achou engano. Eu quero falar uma coisa para você. Há hoje, em cada terra, os que são honestos de coração, e sobre a luz do céu está brilhando. Se eles continuarem sendo fiel em seguir o que entender ser o dever, dada a luz adicional, até que Naamã, no passado, seja constrangido a reconhecer que em toda a terra há um Deus, senão o Deus vivo criado. Você entendeu o plano? Precisamos ser o quê? Pessoas verdadeiras. Pessoas sinceras. Pessoas que na nossa boca não pode ter um engano. Não pode ter o quê? A mentira. A nossa boca precisa e deve falar a verdade. Não vai entrar no reino do céu nem mentiroso, nenhum enganador, nenhum ladrão. Por isso que o momento pela qual Deus tem dado para a gente agora é de consertar nossa vida com Deus. Que você seja alguém para fazer a diferença onde quer que você andar, para testemunhar onde quer que você vá. Que Deus os abençoe, que Deus possa estar preparando você
Há um momento pela qual Deus tem que designar e derramar as bênçãos sem medida na sua vida. Você entendeu isso? Não seja como Geazi, mas seja como Eliseu, o profeta de Deus. Que aonde quer que você ande, as pessoas olham ali e falam o quê? Ali vai um homem de Deus. Ali vai um profeta de Deus. Ali vai alguém em que eu posso confiar a minha vida. Porque ele está conectado com a palavra de Deus. Que Deus seja louvado mais uma vez pela sua companhia conosco aqui no canal, né? Esperança para viver sem medo do futuro. E quando você estuda a palavra de Deus, você não tem medo do futuro. Você é aliviado, é confortado. Porque a palavra de Deus nos traz conforto. Feche seus olhos. Santo Deus, louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor trouxe ricas experiências para nós aqui. Através da vida de Naamã, da menina, daquela criança que testemunhou, de Geazi, Senhor Deus, que nos trouxe aqui um momento pela qual podemos ver que a mentira, o engano não vem do Senhor. E nós não precisamos falar sobre o engano, mas precisamos falar da verdade do Evangelho do Senhor. Que possa florescer dentro do meu coração, do coração do Marcos, da Flaviane, do Tiago, do pastor Ismael, que está assistindo também essa live, de todas aquelas pessoas que se encontram através do YouTube, que possa nascer Cristo Jesus, o nosso Salvador. Para que assim, ó Deus, possamos falar a verdade, pregar a verdade, nos preparar para o reino dos céus. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados cometidos por atos, por pensamentos e palavras. Nos ajuda nessa luta contra o pecado, para que assim possamos sair vitoriosos por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Graças a Deus. Amém.